Oi, tudo bem? Meu nome é Rafaela, sou quiropraxista e dançarina contemporânea e tenho 23 anos. Eu sou a Júlia, eu sou quiropraxista, sou responsável pela coluna ajustada e tenho 37 anos. Olá, eu sou a Thaís, sou quiropraxista, certificada em pediatria e tenho 31 anos. Olá, sou Juliana Cis, eu tenho 28 anos e sou quiropraxista também. Então hoje a gente está aqui, a gente veio para falar um pouquinho sobre Outubro Rosa, sobre a importância da conscientização, dos cuidados e informação sobre o câncer de mama. E a gente vai dividir um pouquinho das nossas histórias com vocês. Vocês sabiam que a campanha do Outubro Rosa começou em 1990? Maranela, assim, também. Mas daí não. Essa campanha ela nasceu porque a apoiadora principal teve uma irmã que morreu de câncer de mama e ela achou que todas as mulheres deveriam saber e ter mais informações sobre câncer, e daí ela começou essa campanha. Em 1990, ela começou a fazer corridas em prol de conseguir angariar dinheiro para ter a divulgação maior e o cuidado com as mulheres nesse ano. Então foi muito legal. E aí nessa corrida elas fizeram até um lacinho cor-de-rosa. Então foi aí que nasceu o lacinho cor-de-rosa. Eu acho que hoje a gente já sabe que o câncer de mama é o que mais mata dos tipos de câncer no Brasil, as mulheres, sim, especialmente. O que vocês fazem para se cuidar? Tipo de cuidado que vocês têm, de preventivo. O que eu faço mesmo, eu tenho muito esse pudor de ficar me tocando, mas eu faço ultrassom. Eu fazia a cada um ano, aí descobri um cisto, mas nada demais nesse contexto, né? E agora eu faço esse acompanhamento a cada 6 meses. Mas eu sei a importância do toque, então eu tô tratando esse pudor pra me cuidar, me prevenir quanto antes também. O ideal seria que o toque ocorresse uma vez no mês, né? Toda vez. Aliás, eu tenho cássio. Eu não tenho essa frequência não, confesso. Mas os exames rotineiros estão sempre em dia. Eu acredito que pessoas mais jovens, assim, então, a gente não se toca, a gente não faz exames de rotina ou até mesmo para essa preocupação, para essa prevenção. Então, no meu caso, é mais esse exame de ultrassom, que é o rotineiro que o médico pede, um monte de coisas, baterias. Mas essa questão de toque, de conversar com as amigas sobre isso, com alguém da família, não existe ainda pra mim. Então, você sabe, modosamente, Rafa, desculpa te intrometer, que nessa idade, dos 20 aos 30 anos, o maior índice de mortalidade dos cânceres, eles são os mais agressivos. Então, apesar da pouca idade, é sempre importante a gente estar atenta. Ainda assim, eu também não me toco, não por pudor, mas por medo mesmo. A minha mãe, ela descobriu um câncer no toque. Teve todo um processo, teve que tirar quadrante, fez químio, fez radioterapia, ficou carequinha, foi um baque pra todo mundo. Mas lembro até hoje que o meu aniversário, acho que de 25 anos, foi meu maior presente, que foi o dia da cirurgia dela, e correu tudo bem, graças a Deus. Mas ela ainda segue na luta, deu uma metástase, né, nela, em pulmão. Então, ela segue se cuidando. Então, eu peço hoje pra todo mundo que eu conheço fazer exame rotineiro mesmo, para que consiga mesmo pegar no ensino. Eu tenho um histórico familiar também. A minha avó descobriu um câncer de mama aos 81 anos. A princípio se imaginava, pelo que é comum encontrar, que pela idade dela seria um câncer muito sutil. E infelizmente ela teve um caso que costuma ser raro, que é um triplo negativo, que é um câncer agressivo, de progressão muito rápida. Em 1 ano e pouquinho, entre cirurgia, quimioterapia, ela acabou tendo a metástase e faleceu. Então as minhas referências não são muito boas. E aí é muito legal ouvir que sua mãe está há 10 anos com desde que ela descobriu, e que ela vem nesse processo de perceber que tem tratamento, né, porque é um diagnóstico muito difícil de receber, né? A gente estava falando sobre a dificuldade de tocar nesse assunto, né? E ela conseguiu descobrir o diagnóstico rápido. Mas mesmo assim, ainda teve ali a metástasezinha em relação ao pulmão. A metástase descobriu agora ou ela já tem? Faz uns 2 anos, mais ou menos. Mas ela ficou em remissão por 5 anos, né? Quem faz químio e tudo mais tem um período de 10 anos, né? Pra ficar fazendo uma quimio oral. E aí, nos
5º ano, né? Faltando um pouquinho pra ela, tipo, nunca mais precisar. Aí apareceu esse nódulozinho no pulmão e ela segue cuidando, mas pensa numa mulher guerreira. É ela. Né? É muito, passa por esse processo, é um diagnóstico muito difícil de receber. Eu tive uma suspeita no ano passado, fui fazer meus exames de rotina e o laboratório me ligou dizendo para eu voltar para refazer os exames. E isso já tinha sido, bastou o laboratório me ligar para eu cair completamente. Até porque fazia pouco mais de um ano que eu tinha perdido minha avó, muito rápido, de câncer de mama, num quadro muito diferente. E aí, quando eu fui refazer os exames, a moça contou que ela tinha achado um nódulo na ressonância, que eles não tinham visto ultrassom, que eu tinha feito ultrassom e ressonância. Na ressonância, ela achou um nódulo muito pequeno, mas com características muito malignas, porque ele era muito irregular, ele estava chamando muita atenção na ressonância, e aí que eu teria que biopsar e esperar o diagnóstico. E foi, pra mim, muito difícil, assim. Eu até comentei com a Tata, eu tinha ido pro Peru fazer uma viagem, e eu passei uma semana na cama da minha cunhada, chorando, sem sair de casa, com medo. Assim, era um medo que me sufocava, que me paralisou. É quando o medo te domina completamente. Eu tinha mais medo do que fé, mais medo do que esperança. Então, assim, é um diagnóstico muito difícil. Graças a Deus, deu uma lesão benigna, apesar de todas as características ruins, e na própria biópsia já foi retirada por inteira. Mas foi muito difícil tomar, porque é isso, né? Você vem com o estado de óbito. Não, parece que você está recebendo uma sentença de morte quando você toma um diagnóstico desse, né? Ou uma possibilidade, uma suspeita dele. Mas acho que é aí que frisa a importância, o quanto os números vêm sendo, que o diagnóstico precoce, ele aumenta muito as chances de cura. E salva vidas. Salva vidas. Até porque o histórico da minha avó, apesar de ter sido um câncer raro para a idade dela, fazia 3 anos que ela não fazia exame. E foi no começo da pandemia, e ela assim, e nessa assim, eu tinha visto, eu tinha percebido, mas eu fiquei com medo. E aí, quando descobriu, ela já tinha 3 nódulos, um ligados no outro, muito avançados, de uma lesão maligna, muito agressiva. Então, a gente não teve muita chance de cuidar. Então, a gente volta a frisar a importância do diagnóstico precoce para um sucesso no tratamento, né? E esse autoexame, em quanto tempo a gente faz? É o toque? Não? Como? O autoexame, eles indicam uma vez por mês. Uma vez por mês? Uma vez por mês. E fica também em relação aos sinais também. Sim. Fazer uma recuperação, detecção de bavilha, inchaço, vermelhidão na pele. De vermelhidão. O próprio nódulo. Nódulo também é indolor, né? Não tô sentindo dor, não é nada. Não assim, homens também têm câncer de mama. Eu acho que até é um assunto um pouco contraditório de se falar, né? Mas mama todo mundo tem. Então, nós, seres humanos, a gente tem mama, né? Então, o homem também tem uma mama. E a gente tá falando aqui de seios, né? Nesse sentido aqui feminino, mas é importante a gente lembrar que o homem também ele precisa aprender a fazer esse exame de toque, ele precisa aprender a se conhecer também do próprio corpo. E isso não vale só para o homem, é para qualquer pessoa, né? Então, assim, quanto mais a gente começa a se conectar, a se tocar, a se entender, a gente vai também entender as alterações que estão acontecendo no nosso corpo, né? Então, são pequenos sinais, às vezes a vermelhidão, às vezes a pessoa vai ter um nódulo ou não. Então, tudo isso a gente já vai conseguindo se conectar de verdade com a gente e falar assim, putz, tem alguma coisa diferente comigo. Até mesmo, sei lá, a minha avó, né, teve câncer, mas não foi câncer de mama. Eu não gosto muito de tocar nesse assunto porque ela tinha 11 anos quando ela morreu. A minha mãe sofreu muito com isso, mas ela era do interior e ela tinha que cuidar do filho, que era deficiente. E assim, o que aconteceu? Ela já tinha um câncer diagnosticado, não lembro o nome agora, ela já fazia o tratamento. A médica falou assim, não, você pode retornar para suas atividades e tudo mais, só que um aviso importante, se você tiver febre, você tem que retornar imediatamente. E aí ela começou a esconder os sintomas que ela estava sentindo, ela soprava muito, ela tinha muitas questões e o que aconteceu no final das contas? Ela começou a ter febre, a filha dela que começou a ver que ela não estava passando muito bem, não estava se alimentando direito, e ela teve que retornar para São Paulo, mas aí o câncer já estava avançado.
E esse câncer avançado, deu 2 meses, ela faleceu. Então, é aquela questão, né? A gente precisa entender o nosso próprio corpo, acima de tudo. E isso vale para qualquer pessoa. Não é só porque é o Outubro Rosa, mas a conscientização começa a se conectar contigo mesmo. E hoje tem muitos casos de pessoas que às vezes têm um sintoma e não vai no médico, né? Fica passando uma semana ruim, doente, passando mal e não quer ir no hospital porque ela tem que trabalhar, porque ela tem que fazer alguma coisa assim. Coloca como prioridade. E ela como prioridade e de repente acontece isso, né? De descobrir algo que já é muito mais avançado, né? Então isso fica complicado mesmo. Mas o que entender que foi dela, no caso que a Rafa falou, é respeitar o próprio corpo também, né? Às vezes a gente precisa ali, a gente tem a informação, sabe? Mas vamos respeitar que eu preciso fazer agora, né? Eu preciso procurar um médico específico, preciso me cuidar, como que eu vou me cuidar, por quanto tempo, que nem a Thaís falou, né? Imagina se a mãe dela tivesse feito o acompanhamento dos 5 anos. Possivelmente ela já nem estaria aqui, né? E eu acho que uma coisa que é muito importante, que a maioria das pessoas não sabem, é que todo mundo tem a célula cancerígena. Sim. Algumas pessoas desenvolvem, outras não. E aí a gente volta no tema, que a qualidade de vida que a pessoa tem, de alimentação, de sobrepeso, alcoolismo, isso tudo vai somatizar naquele corpo. Então, o martelo é qualidade de vida. Sim. Nossa maior missão, né? E evitar se automedicar, né? Não sei se pelo menos no caso de vocês, mas o que eu tenho mais recebido de pacientes que falam, não, agora a moda é tomar medicamento XYZ, porque meu amigo passou, porque fulano passou, ciclano passou, você tem às vezes algum sintoma, alguma coisa mais grave, e você fica se automedicando pra conseguir fazer o quê? Dar conta do dia a dia. E aí, o que vai acontecer depois disso? A gente precisa pensar que o sintoma ele tá ali porque o corpo tá avisando alguma coisa. E você vai continuar postergando isso até quando? Né? Então, assim, se automedicar também é uma questão aí extremamente grave, porque muitas vezes dá também uma questão de falso positivo para outras coisas. Então, às vezes a pessoa vai começar a procurar um médico para algum outro problema mais grave, e aí, não, ela tá se automedicando já, então vai dar todo o exame alterado. Então, até ela conseguir descobrir o que realmente aconteceu, já pode às vezes ser tarde demais aí. Todo mundo tem um grande amor que a gente morreria por ele. Eu tenho uma filha que a gente costuma dizer, nossa, eu morro por ela. E eu li esses dias na internet, por que você não vive por ela? Por que você não se cuida, pensa, de forma suficiente para viver por ela? Por que você não se alimenta todos os dias bem para viver por essa pessoa? Por que você precisa morrer por essa pessoa? Então, acho que fica 2 lições, né? Reveja seus hábitos e se toque.